Boas, maltinho. Se por acaso se enganaram e vieram parar a este podcast, fiquem sabendo que nós somos 4 amigos, finalistas de um mestrado em Engenharia, que nas palavras de um de nós, o cão, decidiram vir bater umas bolas sobre alguns temas, nomeadamente finanças pessoais, emprego e tecnologia. A mim, tratem por Carrasco e comigo tenho o cão, o Chico e o Pedro. Dito isto, espero que não se fartem da minha introdução e sejam bem-vindos a mais um episódio de Sushi Time. Como é que é? Mais um episódio, número 23, e mandando aqui já para o início da comida, 3 pecinhas. Carrasco vai falar sobre o mergulho para o primeiro emprego, o cão sobre doutoramentos e o Pedro sobre realidade virtual. Chuta, Carrasco. Ora bem, é isso mesmo, mergulho para o primeiro emprego e quero falar sobre a legitimidade dos nossos colegas que mergulham literalmente de cabeça para a primeira coisa que lhes aparece à frente e não refletem bem e aceitam ordenados miseráveis. Para eles devem ser bons, portanto quero aqui falar um bocadinho sobre o ponto de vista deles e o nosso. Porque eu sei que nós temos os 4 pontos de vista diferentes em relação a este tema. Tema delicado. Pronto, é falar um bocadinho sobre isto e ver se algumas... Ou seja, se devia haver alguma legislação de maneira a contornar-se isto para que os ordenados em Portugal aumentassem, porque efetivamente os ordenados em Portugal são um bocado baixos e parte da culpa se calhar está aqui, não é? Porque se aceitamos sempre ordenados baixos, isto é uma sequência em cadeia, não é? Que nunca para, porque as empresas oferecem aquilo que há à procura. E se havendo procura por ordenados baixos, eles continuam. Força. Só para aqui, se calhar, introduzir melhor o tema para quem não está a perceber muito bem o que é que acaba por acontecer dentro das áreas de engenharias, e nomeadamente nas mais ligadas às informáticas e aos computadores. Isso deve acontecer em todas, só que nós temos conhecimento de causa na nossa área, porque realmente... Exatamente, só para explicar melhor. Basicamente, nós antes de acabarmos a faculdade temos a sorte, que é mesmo isso, a sorte de ter várias empresas, e essas empresas normalmente são as grandes consultoras, a inundarem-nos com pedidos para nos conhecerem, para irmos lá ver o que é que eles oferecem, e o que acontece é que eles exercem uma pressão, não só convidam para nós irmos conhecer, como exercem uma pressão elevadíssima para que nós aceitemos um contrato antes de acabar o curso. De modo a que não é para começar a trabalhar antes, apesar deles muitas vezes darem esse discurso, mas é para que eles tentam cada vez mais cedo contratar as pessoas de modo a que não haja concorrência, ou seja, as pessoas sentem-se obrigadas a aceitar a primeira coisa que recebem e estão a negociar um ano antes, então não têm qualquer poder negocial, não conhecem o mercado, ainda não ouviram e já estão a aceitar, e isso prejudica-nos. E pronto, acho que este é o grande tema que nós queremos trazer. Pronto, e foi também foi bem sublinhar que isto é uma coisa que provavelmente acontece na nossa área e em poucas mais. Todos nós, certeza, temos amigos que acabam o curso e que a realidade é completamente diferente. Portanto, isto prende-se apenas com algumas áreas, pronto, e nós temos a sorte da nossa ser uma delas, e é apenas disso que vamos falar. E se de facto o que estavas a dizer, que é uma das pressões que eu também sinto que fazem, que é de, ao pessoa entrar no processo de recrutamento e se começar a chegar ao fim, eles forçarem a que se assine logo um contrato, e dizem, por exemplo, para começar a trabalhar em setembro, estou a dar só dar um exemplo. Isto, para dizer, é quase assinar um contrato quase com um ano de avanço. Sim, mas nem tanto vá, por exemplo, em junho. Em junho a pessoa já concluiu, portanto, a pessoa foi contactada se calhar em janeiro, não respondeu, foi contactada em fevereiro, disse que depois ia voltar a contactar em março, depois ligaram, depois perguntaram, depois disseram, olha, vai ter que ser agora, tem que ser o mais cedo possível, porque depois vêm outros candidatos e já não podemos, etc, etc. E pronto, até vamos dizer que em junho o processo de recrutamento está perto de concluído, e chega a altura da oferta do contrato. E muitas vezes o que eles dizem é, tens 1 ou 2 semanas para assinar o contrato, senão não dá, senão vai outra pessoa entrar no teu lugar. E o que muitas vezes pensa, e estou aqui a entrar um bocado a defender do lado de quem aceita estas propostas sem pensar muito, não que eu esteja de todo desse lado, nem que gosto de os defender, mas pronto, penso que o pensamento venha um bocadinho de 2 lados. Um deles é o ouvir, se tu não vieres, vem outro no teu lugar e tens 2 semanas para aceitar, e ou aceitas agora esta oportunidade ou já não a vais conseguir agarrar, e a pessoa também ainda não viu bem muitas mais coisas, porque isto aconteceu muito cedo, e a primeira empresa que levar o processo de recrutamento ao fim provavelmente vai dizer isto, e como foi a primeira a fazê-lo, eles não conhecem bem outras realidades ainda. Eles e elas, peço desculpa por estar aqui a dizer eles, mas pronto, também é verdade que na nossa área hoje em dia há muito mais homens que mulheres, portanto é do hábito.
E pronto, eu acho que se prende muito a isso, ao desconhecimento e ao receio de perder uma oportunidade, por assim dizer. E depois também há outra parte que é um bocado mandaram-me o contrato. Eu disse que sim. Pronto. Ou seja, não se preocuparem muito. Isso é que me faz um bocado de confusão, quer dizer, uma parte importante do nosso futuro que pode ditar muita coisa. É um ano, mesmo que só trabalhem um ano naquele sítio, podia ter sido um ano mais bem gasto noutro. Depois também, eu sinto que todos nós, ou muitos de nós, trabalharam bastante durante o curso e esforçaram-se imenso, deram muitas horas, muito trabalho àquilo, e depois não são capazes de dar 5 dias, uma semana, só para investigar minimamente o mercado de trabalho, porque de facto há coisas aí, nós também podemos ver que por outros colegas nossos também, que não só lá fora, mas também cá em Portugal, talvez a remuneração não seja muito competitiva, mas a nível do emprego e do que fazem também há propostas bastante interessantes, e sinto que se perde bastante ao dar este sim logo por garantido a estas empresas, que ainda por cima, estas consultoras, que ainda por cima à partida são muito iguais umas às outras e que não indo para uma e indo para outra é capaz de não haver grande diferença. Não sei, também não sei se vocês concordam com o que eu estou a dizer ou não. Já estou para aqui num monólogo minimamente longo, portanto vou dar a palavra. Calma, fala, diz lá. Não, eu acho que sim, eu acho que aqui seria mais, se calhar até mais interessante pegarmos nas implicações que isto depois tem no próprio ciclo do mercado de trabalho, exato, no funcionamento do mercado de trabalho. E acho que se calhar tinha mais interesse percebermos que se calhar isso é o que também de uma certa forma também leva a que os salários não sejam tão apelativos, porque se há pessoas já a aceitar logo exato. A aceitar, digamos, a primeira oferta sem repensar ou tentar ambicionar algo mais, isso depois se eles encontram pessoas que façam essas funções àqueles preços, eles também não veem necessidade de criar melhores condições de entrada. O Carrasco falou em legislar e quando ele disse isso eu pensei, se calhar não é necessário isso, mas depois agora estava a pensar e acho que há coisas aqui que melhorariam se fossem legisladas. Uma delas era, por exemplo, nós cá em Portugal nunca temos um range de salário expectável nas propostas, ou então só nos dizem qualquer informação sobre o salário nas fases finais ou na última fase em que tu já não estás a negociar nada, tipo, já estás a ouvir basicamente o que eles têm para dizer e aquele valor não é negociável. E nós vemos que, por exemplo, em outros países a própria proposta diz logo, olha, tu vais receber entre isto e isto se entrares consoante o teu valor. E eu acho que isso era muito bom se passasse a ser obrigatório ou fosse pelo menos houvesse um push para ser mais aberto, as empresas serem mais abertas em relação a isso. Mas diz lá, Pedro. Não, eu também acho que há vários fatores a que levem isso. Um deles também é que cá em Portugal tem a ideia que se fala muito pouco de dinheiro. É um assunto muito tabu. Nós já falámos nisto, que é uma coisa que acontece em vários ramos da vida, não só no trabalho, mas no trabalho é um deles. E nós também, se calhar, se perguntarmos até amigos nossos que trabalhem, que vão começar agora a trabalhar, quanto é que vão ganhar e quanto é que vão receber, não por mesquinice nenhuma, mas mesmo por uma informação que pode ser útil para nós, para termos ideias, para irmos com referências, para quando formos nós procurar o nosso emprego e sermos, ok, ele aqui nesse sítio está a receber isto, tenho outro amigo ali que recebe aquilo, posso ficar já com uma ideia mais objetiva de quanto é que posso esperar receber. Portanto, eu acho que esse é também um dos problemas ao não se falar dos salários. Principalmente a parte do continha... Não, estava a dizer que a parte em que tu pegaste que este mindset de aceitar logo a primeira proposta e de, entre aspas, se venderem baratos nos prejudica a todos, eu acho que é claramente o ponto mais importante e o que faz mais diferença. Eu não queria pegar nisso porque me toca, é uma coisa que me irrita um bocado, então não queria ser eu a pegar para não começar aqui a disparar. Não, mas pegando naquilo que o Chico estava a dizer, isso para mim faz muito sentido, principalmente nestas grandes consultoras que são muitas vezes as empresas que fazem este tipo de abordagens, mais quase como uma corrida aos licenciados de engenharia. Muitas vezes os salários deles são tabulados, ou seja, eles já sabem. São coisas pré-definidas, por isso tipo, eles não os quererem divulgar é mesmo para conseguirem fazer este tipo de jogadas.
E acho que é aí que também está. É porque só os beneficia a eles, porque se todos É eles isso. publicassem e houvesse uma que era melhor, a malta ia toda para aquela e Pois, então as é outras isso, iam é subir. Havia É competição e começava a ter Yeah. competição, ou seja, eles desviam, ok, estes pagam mais, começava a ter mais pessoal, os outros Mas tinham é, que todos aí, aumentar. mas é que Ao aí é que contrário está do o que acontece problema, agora. porque tipo, é aí que depois também funcionaria o mercado livre. Como se tu vês, o mesmo produto está a ser à venda a vários preços. Tu obviamente vais comprar o mais barato. Aqui ia acontecer o contrário. E o que é que acontece? As pessoas que estão a vender são obrigadas a baixar o preço ou a melhorar o Pois. produto, vá, digamos assim. Neste caso ia ter que haver alguma coisa semelhante. E ao não divulgarem, pronto, não têm a Não, necessidade. mas lá está, por isso é que eu digo que havia haver uma medida da parte do Estado para fomentar este mercado livre, porque o mercado agora não é livre, porque os dois lados não têm a mesma informação. Aliás, o Ah, mercado, sim, é livre, é isso. o mercado é livre, só que não há falta de informação. Não, é o mercado, ele não é livre, porque Exato. O não, mercado é meio que ditado por eles. exatamente. Há um controle sim, total sim. de uma das partes, logo ele deixa de ser livre. Olá, eu até diria que provavelmente muitas verdade. das consultoras entre elas Verdade. sabem quanto é que se pagam em cada uma, nós é que não Exato. sabemos. Exato. Nós é que não sabemos. Eu tenho quase certeza que que as empresas de lá dentro sabem. Mas pronto, eu acho que todos nós podemos dizer, pá, eu pelo menos lembro-me de ainda cá em Portugal ter falado com 4 ou 5 empresas, todas consultoras, ter falado, lá está, era o que o Chico estava a dizer inicialmente, porque nós temos a sorte de na nossa área haver uma grande procura por profissionais a fazer o que nós fazemos, ou coisas parecidas. Então recebemos muito cedo um grande número de propostas. Pronto, basta responder a algumas para que todo o processo que nós falámos se decorra, provavelmente. Pronto, eu ainda me lembro de falar com 4 ou 5, eu sei que vocês também falaram com algumas. E eu na altura já não fazia intenções de trabalhar cá em Portugal, mas fui também pela curiosidade, porque não era uma opção Para dar uma 100%... Sim, não era uma opção 100% fora da mesa, para conhecer também alguma experiência de entrevistas, que pensei, porque não, pode ser útil, porque havia até sítios onde eu já sabia, para aqui não vou de certeza, mas conversei um bocado na mesma. Pronto, um bocado egoísta. Sim, não se tinhas calhar. nada a perder também. Não tinhas nada a perder. Exato, foi exatamente isso, para ouvir. E eu fui perguntando também, precisamente para ter uma ideia objetiva de qual era o range salarial, a baliza salarial na qual me podia inserir, e nunca me diziam. E quando eu digo nunca, foi das 4 ou 5 com quem falei, nenhuma. Eu perguntei, não, isso é na próxima fase, eu não sei o quê. Houve uma outra que eu até fui às próximas fases, nas outras depois, eu não tinha interesse então de desistir logo, mas foi mais numa de ver, e continuava a perguntar e nunca me diziam nada. E eu sei que vos aconteceu precisamente o mesmo, portanto não estou a... Sim. Não estou a falar só Mas de mim, eu ou seja, tocando isto é uma no coisa ponto que que cá acontece. estás a dizer que não querias tocar, mas podemos tocar. Volta lá a introduzir. Pronto. o que acontece bastante que estávamos a falar inicialmente, de haver muita gente da nossa área que se venda, entre aspas, por barato e sem conhecer o resto à primeira oferta, é que isso acaba por prejudicar-nos a todos. Porque se todos aceitarem, ou seja, eles não estão a procurar qual é a melhor opção para eles trabalharem, eles estão a aceitar a primeira que vem. E ao aceitarem a primeira que vem pode ser o que for, porque eles vão aceitá-la. E se eles sabem que há pessoas a aceitar propostas a um certo nível, seja qualidade de emprego, seja motivação profissional, seja salário, eles não se importam de baixar todos esses parâmetros, porque sabem que vão continuar a ter pessoas a aceitar e ir para lá trabalhar e a aceitarem estas condições. E o que é que isto acontece? Todos nós ficamos prejudicados, porque o nível do nosso trabalho, pronto, a todos estes vários níveis, desce para todos. Digam. O que eu estava a pensar é que muitas vezes o argumento contra isso que tu estás a dizer, que eu não concordo, é que as pessoas dizem, mas as empresas deveriam querer o melhor e portanto isso não acontece. Mas é que a cena é que a maior parte das pessoas não precisa do melhor, tipo, basta aquele conjunto de skills e Pois, que foi uma depois coisa que nós... dentro de... Há montes de pessoas com esse conjunto de skills a que lhes serve, portanto é aí é que está o grande problema. E calma, Mas calma. nestas grandes consultoras o pessoal ou seja, são tipo engrenagens, eles são lá uma peça que está a fazer imenso, ou seja, eles são uma peça no meio de uma cena gigante, portanto, não tem que ter grandes skills muitas vezes. E porque o grande negócio das consultoras, como nós já falamos aqui, é realizar projetos a uma velocidade muito rápida, de baixo custo, que se for preciso não são o top da cena, mas serve para o que o cliente quer. E pronto, então muitas vezes
pronto, eles querem é carne para canhão, querem gente lá a trabalhar. É porque nós estamos a dar aqui consultoras e quem pode estar a ouvir pode estar a dizer nós estamos com bias contra as consultoras, mas o que efetivamente é que, imagina, há outras empresas que fazem exatamente isto, mas as que lhes diferem é o tempo, a hora, temporalmente. É o timing, exatamente. É porque imagina, tu podes ter montes de empresas a fazer isto, mas só abordam os possíveis futuros empregados quando eles acabam o curso, enquanto que as consultoras estão lá desde o primeiro ano a fazer tipo, tens de vir para aqui, tens de vir para aqui, tens de vir para aqui, tens de vir para aqui. Pá, nós somos os 4 do técnico e durante todos os anos que lá tivemos, vimos várias campanhas e eventos onde muitas consultoras estavam logo lá presentes a mostrarem-se e se tu conseguisse, não fazem isso, mas se eles conseguissem no primeiro ano, tu assinares um papel a dizer que te comprometias, eles faziam, porque é tipo, tentam-te jogar mesmo com a tua falta de informação, isso é jogar sujo. Acho que aí até podíamos, se calhar, queria trazer aqui outro ponto que era, por exemplo, o técnico, eu lembro-me porque ainda há pouco tempo vi uma notícia tipo ontem que o técnico voltou a assinar uma parceria com uma dessas consultas. Exatamente, pronto. Não, eu não ia dizer o nome só porque já não, agora, mas já agora, bem. pessoal, estou a curtir do nosso esforço. Isto não foi conversado, estou a curtir do nosso esforço para ninguém dizer nomes de consultoras. Porque todos nós estamos com umas contas na cabeça e nenhuma está a sair. Sim, claramente. Mas isto não foi conversado, isto foi puramente espontâneo. Mas pronto, neste caso era a nova base, mas podia ser outra, também não é por aí. Mas até que quando faz sentido este tipo de parcerias, porque mal ou bem o técnico se calhar está logo à partida a criar uma espécie de bias e a dar algum tipo de vantagem a estas consultoras, pronto, mais poderosas financeiramente, porque têm esta possibilidade de mas criar aí tem vantagem para o técnico, eu aí não concordo. Pois, eu também. Só tem vantagem, mas depois cria estes problemas. Sim. Não só eu acho que não é só financiar, é também uma forma do técnico conseguir, em algumas áreas, calhar ter algumas aproximações ao mercado de trabalho e como as coisas funcionam, e à indústria. Mas depois aí, se calhar, a rede de parceiros teria que ser mais vasta, porque o que se vê é que são muito este tipo de empresas. É exatamente isso, mas aí eu acho que o problema está relacionado com o mercado português, porque no mercado português 30 a 40% dos engenheiros trabalham em consultoras, portanto é muito mais fácil que sejam essas a irem a fazer os contratos, mas eu acho que sim, eu acho que devia haver por parte das universidades um push para que houvesse parcerias com outras empresas, para lá está, para mostrar que existe mais variedade. E este problema dos salários serem mais baixos também devido a tudo estas situações que já falámos, depois também em último cenário vai prejudicar o país, porque os engenheiros mais qualificados e que se calhar acham que mereciam X mais, acabam por aliás, o que acontece não é ver-se obrigados, mas sim. É que o pessoal acaba por sair, porque é tipo era isso que eu ia concluir agora mesmo. Desculpa. Não, era isso mesmo, tipo, depois eu sentem que mesmo em nível de projetos mais ambiciosos e de salários mais ambiciosos, depois acabam por sair. Estou a perceber. Eu ainda queria pegar noutra coisa que tu disseste há bocado, Chico, e para mim foi uma das grandes decisões, foi um dos grandes motivos que me puxou para procurar empregos fora, porque senti que havia uma grande diferença a esse nível, que foi que de facto a maior parte destas empresas procuram empregados não pela sua qualidade, mas simplesmente por passarem um threshold de conhecimento e de apetências. Ou seja, por exemplo, eu agora vou só dar um exemplo, uma consultora que vai fazer um site para um hospital, por exemplo. Eu só preciso de um gajo, preciso de uma pessoa, de um trabalhador que me consiga fazer um site. Eu não quero saber se o site é bom, se é mais rápido. Não quero saber, mas são coisas um bocado irrelevantes. Como é que está construído, se foi construído de uma forma sólida, se calhar vai aguentar muitos mais anos ou não. Eu sinto que eles não se preocupam muito com isso e também por essa razão não dão mais valor a um trabalhador muito qualificado ou que seja melhor que os outros. Isso vê-se não só nos processos de recrutamento, como noutras conversas que nós temos com eles e da ideia que nos passam, e eu sinto que lá fora há muito mais oportunidades em que tu sentes que te valorizam por de facto seres muito bom e tentares ser
o melhor naquilo que fazes. Mas aí não fazia tanta diferença lá fora cá, porque lá está, Achas? nós é que temos uma ideia errada do mercado, apesar do mercado ter uma tendência para as consultoras, eu não sei até que ponto essa percentagem é maior cá do que é lá fora, se calhar não é. O que eu acho é que existe maior conhecimento Achas? das outras empresas, ou seja, não é o mercado propriamente está mal, é o nosso conhecimento sobre ele. Nesse caso é um bocado está mal, não é? Porque nós não temos informação. Sim, está bem, ok, mas isso pode... Aqui também é uma crítica um bocado às universidades, que é nós, assim por mim, temos muito pouca preparação para aquilo que vai ser o mercado de trabalho. E tudo o que nos preparámos foi externamente à universidade. Nós eu fiz uns quantos pitch bootcamps, sei que vocês também. E nunca tivemos, ou seja, a universidade nunca se preocupou mesmo em fazer-nos uma preparação, não sei, se calhar era preciso. Mas isso acho que é outro tópico, porque, por exemplo, eu não concordo contigo. Mas pronto. E acho principalmente que o técnico tópico. mas o técnico tem evoluído muito nestes últimos anos nessa Exato. vertente. Mas ok, passamos aqui. Podemos trazer este tema de outra Outra vez, perspectiva. de outra perspectiva, exato. Por exemplo, aí o que o Carrasco estava agora a tocar, será Acho que que há- a forma como as universidades preparam? Acho que há para mais outro chumbo para episódio. extrair, mas acho que Exatamente. agora Mas ia, então, ia calma. ser mais Mas, outro tema. só um pequeno disclaimer. Eu acho que nenhum de nós está aqui a dar a ideia de que é mau trabalhar para consultoras. Nada disso. Não, exatamente, Simplesmente exatamente. Estamos É a mesmo- falar do approach Não, que eles pode- fazem ao... Não, eu acho que honestamente que o tipo de trabalho deles pode fazer. Faz sentido, é um tipo de. Exatamente, aqui é mesmo o trabalho perfeitamente válido. é o contra, é mesmo Exatamente. É o approach que eles approach que eles ao fazem. mercado. Exatamente. E é necessário. E que assumem a sua posição dominante e exercem-na. Pronto. Mas o cão está aqui a trazer outra forma, que é, em vez de irmos para o mercado de trabalho, continuarmos na isso. faculdade. Pronto, basicamente Bonita ponte. vocês Boa de certeza ponte, que- boa ponte, Chico. Agora já estragaram o ponto, não é? Quando a ponte é boa, é para Exato. seguir. Não, mas pronto, basicamente vocês pronto, já ouviram os nossos podcasts, já perceberam que nós estamos muito focados no mercado de trabalho e ir começar a trabalhar, ir para empresas, mas existe a possibilidade, há outro ramo que poderíamos seguir, que era a vertente mais académica e fazer a vertente de doutoramento. E pronto, era um bocado por aí que eu queria pegar, era até que ponto pode fazer sentido fazer o doutoramento, quais serão as vantagens e desvantagens em fazer um doutoramento, se ao fazer um doutoramento faria sentido fazê-lo cá, fazê-lo fora, ou seja, prontos, era um bocado por aí que eu queria pegar. Força, Chico. Não sei se queres já começar a dar a tua opinião. Não, podes começar a dar. pegar por aí, podes pegar, força. É, pronto. Eu Pá, acompanho. eu acho que acho que há um sentimento negativo em Portugal contra ter o doutoramento e a noção que o doutoramento é peixe para a academia. Quando, se nós pensarmos racionalmente sobre isso, e até tocando há bocado no que estávamos a falar, uma empresa que queira ter os melhores funcionários e desenvolver tecnologia de ponta, claramente se vê atraída por um doutorado, porque nada, à partida, um doutoramento serve para tu ires ao pináculo do conhecimento daquele tópico específico. Portanto, se precisas daquela pessoa, à partida, ninguém melhor do que um especialista nessa área para desenvolver. Mas acho que queria aqui deixar esta base para construirmos em cima. Como? Eu acho que é mesmo por aí que eu vou pegar. Que eu acho que muitas vezes o doutoramento está ligado a ficar na academia, e eu acho que acaba por ser o que acontece Na maior parte das vezes. na maior parte das vezes, e muito se deve porque as empresas portuguesas empregam um número muito baixo de doutorados. Eu, por exemplo, eu vi em Portugal no ano passado as empresas empregavam menos de 5% De todos os doutorados. de doutorados, enquanto que na União Espera, Europeia 5% dos doutorados que existem, menos de 5% tinham Todos trabalham em trabalhavam empresas, né? Yeah. 95% ficaram na academia. Yeah. Ok. Enquanto que na União Europeia a média é acima dos 30%. Pois. Ou seja, aqui vê-se uma discrepância enorme dos valores. E pronto, isto se calhar também está muito ligado a que a indústria tecnológica em Portugal não é muito forte. Pronto, não há grandes empresas, não há grandes núcleos tecnológicos, não há grandes empresas tecnológicas. E pronto, muitas vezes pronto, quem acaba os doutoramentos vai para, por exemplo, um departamento de research e vai ser, por exemplo, o top lá no research e no desenvolvimento de novos produtos. E pronto, e como se calhar não há tanto este incentivo
E como não há empresas de dimensões tão grandes, acaba por, pronto, muita dos doutorados acabarem-se por se manter na academia. Acho que há aqui dois pontos que acho que são fundamentais para discutirmos este tópico de forma correta. Que é, não sei se vocês têm noção de quando é que foi a primeira pessoa que se doutorou em Portugal pela Universidade Portuguesa. Se têm noção. Não faço a menor ideia. Pá, 1900 Foi há 50 anos, mais ou menos. Portanto, nós temos que ver país em que... Pensava que disse mais, mas... Em 1970 foram concedidos 60 doutoramentos em Portugal. Foi os primeiros, Foi exatamente. 50 anos, era o que eu estava a dizer. Exatamente. 50 certos. Não é Pronto, por acaso, eu tinha este número aqui. Força. Muito bem. Pronto, é que a primeira ponto, acho que é preciso ver isto porque logo, se nós não tínhamos se não formávamos doutorados em Portugal, é porque primeiro também não tínhamos muitos doutorados, porque só um doutorado pode formar outro doutorado. Logo, os primeiros que aparecem têm que claramente ir para a academia, porque há uma falta deles. Porque se nós pensarmos, os nossos professores são todos doutorados, mas se nós formos cá 2 gerações atrás, isso não era verdade, porque não havia doutorados suficientes para serem os professores todos. Isto e parece aqui... quase... Desculpa. Ia devagar só. Isto parece aquela coisa do ouvido da galinha. Yeah. Quem é que veio primeiro? O doutorado? Exatamente, tiveste que criar. E isso aí, pá, isso aqui nota-se logo um grande problema porque em outros países o conceito de doutorado já tem centenas de anos, penso eu. Penso eu e com bastante certeza. E o segundo ponto é, acho que devido a este contexto histórico importantíssimo, essa estatística acaba por nos prejudicar. Ou seja, como tivemos que meter muita gente na academia porque havia necessidade disso, a indústria não conseguia aproveitar as pessoas, não havia um push, não havia... Porque imagina, a academia recebia tudo, logo a indústria não conseguia puxar as pessoas para fora. O que acho que está a acontecer agora. Existe uma tendência muito forte agora da indústria e existem cada vez mais iniciativas e oportunidades, e quando nós pensamos, por exemplo, acho que temos de referir nomes, por exemplo, eu sei que a NOS tem um departamento de inteligência artificial que é composto quase todo ele por doutorados, porque exatamente agora começas a ter doutorados para ir buscar à academia, porque eles já não... Também, porque agora tens um problema na academia que é difícil lá ficar, mas lá está, estás a ver? Acho que ver essa estatística a seco dá uma imagem que nos pode prejudicar. Eu também acho sim, e não achas que também pode estar relacionado com o mal olhado, não é o mal olhado, mas pá, há muita gente que pensa no doutoramento como, é doutoramento, vou estar a fazer agora um doutoramento, vou estar a estudar mais não sei quantos anos. Pá, sim, mas lá está. Que vida horrível, e depois é quase sempre, e depois vais acar por ficar a fazer investigação a vida toda, não há muito esse estigma. Há esse estigma, exatamente. Sim, mas espera aí, mas tu estás a dar isso num cunho pessoal, não sei o que ia fazer investigação a vida toda, como se fosse a pior coisa. Quer dizer, sim, em parte sim, mas porquê? Porque como é o que eu sinto, presumo que o que eu sinto, como é o que eu sinto que é a ideia generalizada, não, mas que uma parte das pessoas pensa. Mas eu acho, mas há muita, não há muita, não digo que seja a maioria, mas existe alguma pequena porcentagem que realmente gosta de fazer investigação e que gosta de fazer isso. E é isso, tu vais para fazer um doutoramento para te satisfazer a ti próprio, tem que ser uma coisa mesmo egoísta, Exato. Tipo, eu quero continuar aqui 5 anos, aprender mais, é uma cena egoísta, não? Por exemplo, e é válida. Eu uma das grandes vantagens do doutoramento que eu se calhar sinto, e quem queira fazer doutoramento, é que, por exemplo, normalmente tu focas-te numa área que tu realmente gostas e queres aprender mais e queres desenvolver mais e achas que podes contribuir de alguma forma. E tens tempo para pensar, meu. Sim, muitas vezes, exato, quando vais trabalhar, tu não fazes provavelmente o que queres, tu fazes o que a empresa tem necessidade que tu faças. E estás sempre ali imergido nas necessidades de... Exatamente. Pronto, e vais fazer coisas que gostas e vais fazer coisas que não gostas. Pronto, normalmente diria que se calhar no doutoramento a maior parte das coisas que tu fazes é o que tu realmente gostas e sentes que a área que queres desenvolver mais. Pronto, isso pode ser uma grande vantagem. Olha, só para vos dar um exemplo de... Isto são coisas que aconteceram durante estes meses aqui da pandemia, mas eu sei que várias, até consultoras, fizeram eventos para PhDs, ou seja, para doutorados, para lhes mostrar tipo, o que é que um doutorado pode trazer para o mundo das consultoras. Porque, por exemplo, acho que há aqui uma concepção que também é importante referir, que é, quando uma pessoa entra para uma consultora, não é consultor. Apesar de nós
dizemos vulgarmente que são consultores. Não, existe um consultor, que é lá o chefe, que depois tem montes de assistentes, que são essas pessoas que entram. E normalmente um doutorado pode entrar numa consultora, por exemplo, como consultor, que é uma posição bastante boa e com bastante poder de decisão, bastante importância, e não está a fazer um trabalho que normalmente é tão mal associado às consultoras. Só acho que é importante ver isso. Não sei, eu não sei se vocês têm esta ideia, mas assim também começa a haver cada vez mais a necessidade de ter necessidade e a procura por doutorados para posições de emprego que trabalhem com tecnologias que são muito state of the art ainda. Por exemplo, a ciência dos dados, o machine learning e a inteligência artificial tem tido grandes avanços nos últimos tempos, e a tecnologia que se usa, provavelmente, mesmo na indústria, é toda muito recente. Então, se nós formos ver às universidades, pelas cadeiras que têm no curso normal, vale licenciaturas e mestrados, provavelmente não abordam muitas destas tecnologias e talvez até doutoramento. Exato, e no doutoramento já se aborda, porque lá está no doutoramento procura-se precisamente qual a tecnologia mais recente e até tentar evoluí-la ou expandi-la de certa forma. E eu acho que daí surge muito a necessidade e a procura por doutorados. Eu tenho esta ideia principalmente da ciência dos dados, porque como é uma tecnologia que tem sido... Pronto, que as últimas tecnologias usadas nesta área são muito recentes, e notei que havia uma grande procura por PhDs nestas áreas. Pois, mas por exemplo, eu acho que essa procura que tu falas muito aí também vem... Pois, já é o problema de Portugal, mas acho que também é um bocado natural, como também não somos uma indústria muito forte. As empresas que já trabalham nessa área, a maior parte é no estrangeiro, ainda não existe muito desenvolvimento, principalmente na inteligência artificial e deep learnings e os machine learning. Mas vocês não acham que é por aqui, ou seja, por apostar em trazer doutorados para a indústria, que se pode dar um salto? Porque imagina, conjunto de doutorados pequeno consegue criar algo incrível, que pode capitalizar brutalmente. O departamento de inovação, mano. Tem de estar... as empresas têm que começar a fechar nisso, que é começar a explorar novos caminhos, criar novas tecnologias, para começar a exportar também para o estrangeiro, porque é disso que os países grandes vivem, aliás. Esse exemplo que falaste de nós, honestamente não conhecia, e acho que é por aí o caminho. Acho que vai ser eu acho que é preciso mudar esse pensamento, porque o panorama atual já é diferente do estigma que a sociedade tem. Ou seja, já há hipóteses e já começam a haver boas hipóteses. E acho que é de se considerar. E depois, só para dizer, há muitas vezes a ideia de que temos muitos doutorados e depois eles não estão a fazer nada, mas Portugal tem poucos doutorados comparado com quando comparamos com o resto da Europa. Portanto, claramente tem que se continuar por aqui, é o caminho, é este caminho que acho que vai dar maiores frutos. Sim, mas olha lá, já agora só uma coisa rápida. Vocês conhecem alguém que vai fazer ou que esteja interessado em fazer um doutoramento? Conheço. Eu conheço poucas pessoas, sou sincero, só me lembro. Claro, mas também são sempre poucas, não é? Sim, conheço 3 pessoas. Não, mas todas elas têm um bocado de ideia, não pensam no PhD como uma ferramenta para se instruírem mais e para possivelmente trabalhar na indústria. Pensam, das duas uma, ou pensam só, eu adoro isto e quero continuar, quero investigar mais e me especificar mais isto, ou então é já de facto com a ideia de ficar na academia, fazer uma vida de investigação e ficar na academia. Eu acho que ainda assim isso vai a grande maioria dos... É o default, muitas vezes é o default. Mas não devia ser, aí é que não, mas espera aí, mas vamos lá ter calma, também mesmo na União Europeia isto é o default. Nós, por exemplo, estas percentagens que eu falei continua a ser bem mais de metade. A ficar e provavelmente vai sempre ser por default, porque a academia tem que ser alimentada. É isso, e se calhar faz sentido. E é isso, a academia precisa, porque é na academia que está a base depois de tudo. E estas pessoas é preciso, se não existirem doutorados a ficarem na academia, a academia morre. Desaparece, exatamente. É verdade. Mas também que não se engane, que não haja o engano de que se calhar muitas vezes há, de que as últimas tecnologias e de que os melhores avanços são feitos na academia, porque hoje em dia isso já muitas vezes não acontece. Não, isso não é verdade. E até posso trazer outro dia outro tema. O topo da tecnologia está nas universidades. As universidades... Olha que nem sempre... na área de por exemplo, na área de Data Science, várias das novas tecnologias são... eu já vi algumas desenvolvidas pela Google e pelo Facebook também, e são mesmo papers que tu até pensas que são mas foram baseados em cenas que tiveram nas universidades, ou são feitos em parcerias com as universidades. Então pronto, depois acho que é isso que acontece. Muitas vezes são trazemos outra vez este tema. Eu também vou... Acho que já estamos a planear o podcast da próxima semana, já o tema anterior. Mas pronto, é bacana. Mas... E pronto. Então vamos deixar isto por aqui, já estão muitas dúvidas.
Isso, pá, isto trata-se tudo de ver o que é que vem a seguir e se calhar a realidade virtual pode nos ajudar nisso, não é? Ok, esta ponto foi fraca, desculpa. A outra foi muito boa, esta foi fraquíssima. Pronto, o que eu queria trazer aqui não é bem a realidade virtual em si, isso é uma coisa que, pá, que toda a gente já há de conhecer provavelmente, pá, nem que seja minimamente e ter uma ideia do que é e de algumas coisas que já existem. Eu vi foi uma conversa do MKBHD, que é um youtuber de tech, pá, provavelmente o guru, o tech guru das reviews das novas tecnologias que saem para o consumidor comum, é o MKBHD, com o CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg. Pronto, e a conversa acabou por se focar muito na realidade virtual, porque ele também tem uma empresa, não sei se é ele o CEO, mas presumo que sim, se calhar tu sabes, mas dá mais nisto, Chico, a Oculus, que é uma empresa que está a desenvolver... Sim, exatamente, é uma empresa que foi criada dentro da cooperação que é o Facebook. Pronto, e eu achei o vídeo bastante interessante na medida em que o Zuckerberg deu alguns insights do que ele acharia que ia ser o futuro da realidade virtual e de como é que as coisas iriam evoluir, e por um lado achei fabuloso, por outro não quer dizer assustador, mas meio estranho, porque ele começou a falar de perspectivas para num futuro a 5, 10 anos, acho eu, de nós conseguirmos pôr a realidade virtual acessível a todos, pronto, acessível a muito mais pessoas. Lá, hoje em dia, como se calhar muita gente tem um iPhone, poderá também ter uns óculos de realidade virtual, e ao pôr os óculos ter acesso a aproximar o máximo possível as pessoas de uma realidade virtual, ou seja, sentir-te o máximo possível imergido. E ele fez também pronto, falou um bocado que isso já acontece um bocado hoje em dia com os smartphones. Pá, nós temos vídeos com qualidade cada vez melhor imagem, ecrãs também maiores, estão a começar a tentar expandir ecrãs, os foldable phones, continua a ser um telemóvel, mas com um grande ecrã, e o que aquilo tenta pôr-nos é imergir-nos o mais possível naquela realidade que nos está a ser dada pelo telemóvel, e pronto, e no fundo é esse o objetivo. E ele falou de coisas como, por exemplo, a partir do momento em que tu pões uns óculos de realidade virtual, tudo o que tu vês é controlado pelo que te é dado pelaquela realidade virtual. E se conseguirem, por exemplo, basta conseguir um reframe rate de, por exemplo, 3 milissegundos, e se o refresh rate dos nossos olhos também for 3 milissegundos, nós não vamos notar latência. Ou seja, não vamos perceber que aquilo é uma imagem. Se a qualidade de imagem for boa o suficiente, nós a nível visual não conseguimos detectar nenhuma diferença entre o que é uma imagem real e uma imagem de realidade virtual. E pronto, ele também começou a expandir isto para outros campos, como por exemplo, a partir do momento em que a realidade virtual, posta por uns óculos que uma pessoa consiga ter no bolso, consiga pôr num mundo já muito próximo do real, eu, por exemplo, em minha casa, se calhar deixaria de ter necessidade de ter uma grande televisão, porque eu ponho os meus óculos de realidade virtual e eu posso desenhar lá a televisão que eu quiser e passa lá a imagem que eu quiser. Isso eu posso estar a vê-lo com outra pessoa ao lado, e se ela também tiver os óculos, sincronizarmos os óculos e vemos os dois a mesma coisa. Ou seja, no fundo, isto é uma coisa incrível. Por outro, não sei, será que começamos a fugir demasiado da realidade em si? Não sei, queria saber o que é que vocês acham disso. Não sei se chegaram a ver o vídeo ou não, ou se já tinham lido ou visto conversas sobre o futuro desta área. O que é que vocês acham? Honestamente não é uma coisa que eu esteja muito por dentro, e não vi o vídeo, mas... Já tentei dar aqui algum insight do que é que ele disse. É isso. Eu diria que pronto, eu acho que já ouvimos falar muito de realidade virtual, e acho que eu pelo menos já experienciei não sei se vocês já todos experienciaram a utilização de uns óculos. Dos óculos. Sim, já. Realidade virtual. Mas hoje em dia ainda se sente. Não, mas acredito que muita gente... Sim, não, é aquilo... Pronto, mas acredito que muita gente já o tenha feito. Já existiu bastante testes disso. Eu não sei muito bem o que é de pensar sobre isso, honestamente. Tenho um bocado de mixed feelings. Pois, foi o que eu também senti. Por exemplo, esse exemplo que estás a dizer... Desculpa, Carlos. Esse exemplo que estás a dizer de, por exemplo, utilizar em casa a ver televisão, não sei até que ponto... Pronto, aqui se calhar... Parece uma experiência bem singular, não é? É isso, bocado demasiado individual. Perde-se um bocado o contexto social e de
Mas Não, então, mas, por exemplo- até que ponto, desculpa lá, um jogo online em que estás numa Playstation não é a mesma coisa. É isso que eu ia dizer. É só porque não estás. Aí vês coisas à volta da televisão. Mas só eu, vês a não, mas televisão. eu sinto. Mas eu acho que é mas aí perdes dos óculos de realidade virtual, perdes o contacto com outra pessoa. Porque Então, mas a deixas. PlayStation não perdes à também? frente do computador, da PlayStation também perdes. Portanto, acho Exato. que não... Não, mas Epá, eu acho sei que lá, o perigo a aqui- sensação de veres a pessoa, não sei se. Não sei. Sim, mas imagina, todos nós agora, então nós estamos a gravar este podcast e estamos a ver-nos estamos a ecrã. ver-nos no ecrã. Exato, eu não vos estou de facto a ver. Isto não há realidade virtual é aqui. Verdade, é verdade. Epá, E eu estou acho- a eu acho falar que o perigo- convosco eu acho que o perigo da- e estou a da aceitar realidade esta virtual- realidade. Eu Diz acho isto, que o perigo Carrasco. da realidade virtual é só... Epá, é a imersividade da coisa. Porque se tu conseguires uma cena que seja tão imersiva que tu... Pá, que o pessoal E é? realmente, como tu chegaste, como tu disseste, não consiga distinguir... ou não, Uhum. pá, não seja fácil distinguir se estás à frente de um ecrã com os óculos ou estás a viver... Não é não ser fácil, é não conseguires mesmo distinguir. A única razão pela qual tu sabes é porque tu sabes que estás a usar o software de realidade exatamente. virtual. Ah, mas aqui imagina, mesmo. Eu já joguei um de realidade virtual em que podia andar mesmo pela sala e aquilo, eu movia-me no jogo. Pá, e aquilo passar tipo uns minutos. Tipo, imagina, tu pões os óculos e vês, isto não tem o mesmo grau de fidelidade que a realidade. Certo. Mas passados uns minutos tu esqueces. Esqueces-te. Tu esqueces, estás lá dentro. Pois, A cena engraçada é essa. Agora imagina quando a realidade está de facto para os teus, para todos os teus sensores, está de facto igual à tua realidade. Ou seja, depois isso pode-se extrapolar para várias outras coisas. Podes começar a tecnologia. Achas que as pessoas iam querer viver aí dentro? Era isso que eu ia dizer, ou se calhar depois as pessoas Pois, não deixam sei. de ter necessidade Mas de agora, ir ao então, e mundo agora- real. Então Pá, agora está-me a pensa lembrar um lá. bocado de um filme do Spielberg, que é o... Como é que ele se chama? Epá, é realmente sobre sim, isto. sim. É sobre, não me lembro do nome do filme, mas ele fala precisamente Game sobre Up isto. ou qualquer coisa. É uma sim, coisa sim. assim, que em toda a gente, pá, o mundo é uma merda cá fora, mas toda a gente tem os óculos, toda a gente mete os óculos e fica dentro de um mundo incrível. Então e pensem lá agora também noutra coisa. Que foi uma coisa que eu pensei e que está já ali também pessoas a falarem sobre isto. E se essa realidade for de facto melhor, porque rejeitá-la? Não é Ou isso, seja, meu. o que é que interessa? Não é que todos sejamos o mais felizes possível? Sim, mas eu não Pá, mas vejo. não é real, mano. Acho que aí tu... Porquê é que não é real? O que é real é o que tu sentes. Então, mas Mas qual é a diferença entre isso e ler um livro, ver um filme, Exato. que tu também ficas abstraído de outra realidade? Exato. É verdade. Qual é que é a diferença? Também Eu não não- estás eu de não- facto ali. Não, mas não calma, dou- viveres aí, calma, Sim. imagina, estás tipo... Imagina, Mas perdes, mas perdes uma 16 coisa. horas por se dia fores- nessa realidade e estás tipo 8 na tua onde estás a dormir. Sim. Yeah. Epá, Tu continuas a não. poder decidir. É que eu acho que isso levado a um extremo, tu podes literalmente criar um mundo onde toda a gente joga ao mesmo tempo e pronto, e tu estás É lá Matrix. no mundinho com o teu bonequinho. É o Matrix. Exato. Sim, yeah. não, eu concordo, é assustador. literalmente o É Matrix. assustador. Mas pensem lá também nesta perspectiva de. Ou seja, Estou o que é que a pensar. interessa? O que Pá, é real? não, mas perdes, o que é que- mas perdes, por exemplo, mas perdes uma coisa importantíssima para o ser O humano quê? que é o contacto Vai- físico. Porquê? Não, era isso que era a parte podes que não ter deixaram contacto de dizer. físico, é só Exato. enganares os teus sensores que estás a ter Exato, contacto era, físico. era exatamente a parte que eu ia dizer agora. Imagina que a tecnologia Pois, evolui pá, até certo sim, ponto podes ter em que merda tu nos Não consegues, vais ser aqui um exato, bocadinho cético, espera lá. tu consegues estimular, E na imagina que tu procriação? consegues estimular. No que é que tem? Pá, não consegues enviar os teus espermatozoidezinhos pela cloud, Então, não é? podes. Não, mas por correio Claro, por correio. e depois fazem inseminação artificial. Ok? Ok, Ok. passamos à frente e continuamos Epá, a mas resolver depois os aí problemas perdes- disto. mas- Pois é, verdade. Epá, Mas aí mas depois, mas é aí que- depois não. perdes muito a essência do teu ser. Olha, Lá não, mas está, olha mas aqui, o que é a sua que é vantagem isso? na Epá, pandemia. mas eu acho que tu Mas ias acham- transpor a mas- essência do teu ser. Acho que tu Mas não acham ias que perder, acham- ias transpô-la. para Acham outra que não realidade. perdem, é isso. O que é isso? Não, mas olha a vantagem Olha, agora durante a pandemia. se calhar agora digo-te eu que estamos todos a transpor a essência do nosso ser para a sociedade em que vivemos e a vida que nos obrigam a ter, enquanto ali terias uma liberdade diferente para fazer de facto aquilo que te leva. Não, mas te eu olha leva lá à a pandemia. felicidade. Imagina, a malta agora está toda em casa com uma cena Exato. dessas, deixavas de ver os problemas das pessoas não se verem porque as pessoas estavam-se a ver. A ver, e lá está. Ou A seja, o sentir, é objetivo. tudo, normal. Exato, e era isso que o Zuckerberg dizia, que o objetivo é levar a tecnologia ao ponto em que tu estás imergido naquela realidade, ao E ponto deixas dos de teus perceber, sensores sim, sim. não ou seja, os teus olhos fazem refresh da imagem, por exemplo, a cada 3 milissegundos. Se a imagem tiver a ser refreshed a cada 1 milissegundo, tu não notas, é impossível tu Yeah. notares.
Se a qualidade de imagem for tão boa quanto a imagem das coisas de facto que estão a aparecer sem ecrãs, tu também não consegues notar. Sim, honestamente isso não parece... Isso, com a tecnologia que temos hoje em dia, não parece nada... É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, é isso. Pá, eu mesmo. acho que quero deixar aqui um disclaimer de mim, acho que posso dizer ao Pedro, que é, nós estamos a advocar por isto, mas não quer dizer que concordemos, é só para mostrar Não, esta exato, posição exato. que... Tem conversa, no fundo, sim. Exatamente, exatamente. Não só, mas eu fico de facto... Ou seja, a minha primeira reação é... Epá, cena assustadora. Não, é quase que pensar... Sentir que é errado fazê-lo desta forma. Mas, quando tento arranjar argumentos contra... Pá, porque não? Porque não? O que é que perdes? Porque não sentes o toque. Ok, e se houver de facto uma tecnologia que não há de ser assim, se calhar tão difícil daqui a uns anos de ter, em que tens o toque, porque não? O que é que perdes? É só o eu sentir que é errado? Ou seja, eu fico sem argumentos contra. Diz isto, Carraro. Outra coisa que eu queria tocar aqui um bocadinho, que é... Pá, imagina, esta dualidade de realidades para o nosso cérebro é capaz de ser confusa. Isto não, nós nunca experimentámos isto a longo prazo, não é? Não sabemos os efeitos que isto pode causar. Aliás, desculpa lá só estar... Força. É rápido. Pá, nós temos imensos relatos de atores. Os atores fazem isto, né? Estão a viver uma realidade e depois de repente vão representar, estão noutra. E temos gajos que batem mal esta dualidade de realidades. Pá, não sei até que ponto é que o ser humano comum a fazer isto o tempo todo não podia dar porcaria. Chico, não, e só pá, eu interrompi, foi porco, mas era só porque tocar nessa cena que é... Nós, na semana passada e há 2 semanas falámos das redes sociais que acabam já por ser uma dupla realidade e falámos das consequências negativas dela. Pronto. Portanto, a experiência que temos até agora só é má. Eu acho que o Carrasco pegou bué num tópico que eu honestamente ainda não me tinha lembrado e acho que se calhar deve ser o foco principal, que é tipo, nós não sabemos que consequências é que isto pode ter para o cérebro humano, porque nós nunca vivemos tal coisa. As redes sociais é 1/10 do que isso seria. Uma aproximação rasca. Exatamente. Era 1/10 do que isso potencialidades. seria e tipo, esse exemplo que ele deu dos atores acho que é bué por aí que temos que pensar. Já ainda há pouco tempo aconteceu aquela situação de... Pronto, se calhar não teve nada a ver com isto, não vou pegar sequer por aí. Mas pronto, que há atores se calhar que não conseguem, que chegam a pontos que não conseguem distinguir uma personagem deles próprios. Da realidade. Mas pá, têm dúvidas que o ser humano comum entra nisso assim que tiver oportunidade? Isso vai entrar. É que se nós pensarmos o que está a acontecer, por exemplo, com as redes sociais, foi isso. Nós temos é a maior forma de nos imergirmos noutra realidade e de sermos às vezes até outra pessoa, ou mesmo ser a nossa pessoa naquele mundo e ter outra visão. Eu acho que e as pessoas fazem isso sem pensar 2 vezes. Se isso for desenvolvido... Mas isso não é naturalmente bom. Não é obrigatoriamente. Pois não. É isso. Isso tipo, não sabes as consequências que isso depois pode ter. Principalmente nesta questão. Por isso é que eu entrei a dizer que achei interessantíssimo, mas por um lado também um bocado assustador. Pá, pronto, se quiserem ver, vão ao YouTube do MKBHD, que lá tem lá o vídeo com o Mark Zuckerberg. Que pá, não precisam de gostar dele, eu também não gosto necessariamente dele, mas achei a conversa bastante interessante. Mas é um player importantíssimo. Importantíssimo, exato. E ele tem coisas para dizer nesta área que, pronto, muito dificilmente outras pessoas terão. Tem um insight. E que ele realmente pode ter algum impacto. Exato. O que é que vai acontecer? Então pronto. Então, e relacionado aqui com aparelhos de realidade virtual, ou com a realidade virtual, precisamos sempre dos aparelhos, né? E como o Pedro disse, a coisa que talvez mais perto que temos agora são os smartphones. Portanto, a minha pergunta é: quantos smartphones foram vendidos no ano passado? Como é que isso... Portanto, nós somos 7.5 Portanto, estamos a falar de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Exatamente. E por todas as marcas. Portanto, nós todas somos as marcas, todos os países. Pois já vamos, 7.5 mil milhões. olha, vamos já assumir que faltam uns quantos da China que não foram contabilizados, não é? Porquê? Acho que não. Tu vais aquela... assumir contra-feitos. Puta, aqueles mercados, e não estou a dizer só na China, há em muitos outros sítios, mas é que aqueles mercados de tecnologia que são quase aqueles mercados de comida que se vêem lá na Ásia. Mas está bem, mas pronto, temos muitos países que não consomem, portanto... Olha que telemóveis não... Acho que hoje em dia não é assim tanto. Exato, pá, até especificamente nós, tu vais aos países mais pobres e tu ficas parvo
não só com a quantidade de pessoas que têm telemóvel, mas com os telemóveis que eles têm. Pronto, mas Mal ainda comem, assim, mal eu acho que o comem, gajo nem estava mas aí o tanto pela telemóvel- Ásia, se calhar Estava mais a África. pensar em África. Mas... A África, pois, em África Mas, também. pois, também. eu aí Não- tenho olha, não- honestamente mais desconhecimento. Não, e há que causa. pensar Eu que também. os smartphones Eu não é uma também. coisa Não nova, portanto, há muita gente já tem, portanto, em 2019, poucas foram as pessoas que começaram a ter um smartphone, acho eu. Tá bem, mas trocar smartphones hoje de ano para ano é quase... Não é de ano para ano, meu, mas Mas há imagina, muita gente que isto é um o mercado que faça está de ano saturado. Sim, mas é um mercado que está saturado, portanto, mas pronto, não Certo. vou E não- te Tá não vou bem, influenciar. mas aqui não E estamos, não contam, não estamos a não falar contam de aqui, marcas. contam aqui vendas em segunda mão. Não, são novos. São novos. Ou seja, smartphones Porque tu ainda tinhas aí estás um no valor mercado. pós em segunda mão que agora vais descontar. Yeah, né? exato. Olha que por acaso ia mudar bastante o meu número. Mas eu acho que o meu número... Aposto que afetava zero o teu número. Não, Exato. estava bem. Epá, estou bastante na dúvida. Tenho que Olha, dizer. mandei um redondo, mais ou menos. Um é Mas- redondíssimo. Não sei, não é É. redondo, mas... Olha, Epá, é que agora fico... É que imagina, eu por um lado penso... Pois sim, é, só- agora se em segunda mão deixou-te aí confuso, não é? agora tem que ser mesmo. Eis. Não, estava a pensar qual é que será... será que há muitos telemóveis a serem comprados sem ser como pá, um utilizador individual para uso pessoal? Ou seja, será que há empresas a muitas comprar muitos empresas a ter telemóveis? telemóvel. Pois, Há e será que aquelas- esses- Há pessoal que tem Ah, dois, há pessoas que têm dois, mesmo assim. e será que E há esse aquelas número- quintas telemóveis que é para tipo clicar em os bots e sendo assim, pá, mas não sei. Pois. E será que isso tem um impacto significativo? Pois não sei. Epá, manda um número. Epá! Epá, já mandei. Eu tô... Pá, Já vou assumir mandaste? que não, Já e mandei, vou-me já deixar mandei. aqui. Olha, também já mandei. Já está? Já. Então vá. Tá. 1, Pá, 2, 3. Então, o Pedro diz 500 milhões, o Carrasco Dois. diz 2.3 mil milhões Eu tenho 2 e mil puto, milhões. cão, tu É tens um quantos dois. dados aí? É um 2 mil milhões, é este aqui. 2 mil milhões. Agora olhando uns para os outros, o que é que vocês acham? Pedro, o que é que tu achas do teu número que é mais pequeno que os outros? E Carrasco, o que é que tu achas do teu número que é maior que o dos outros? É lá, vamos entrar por aqui. espera, Sabes que espera, se uma não pessoa- ouvi, desculpa, podes repetir a pergunta, Chico? O que é que tu achas? Imagina, o É que Pedro achas mandou um dos número números? bué pequeno Isto. comparado com o teu. E o Pedro mandou um número Carrasco. Vá, o meu é cerca de um quarto do vosso. Exato. Yeah. Eu acho que é que, que eu honestamente, eu acho que é pouco. Porque, imagina, eu estava a pensar, ou seja, metade... Pois, se houvesse segunda mão, segunda mão, já não eram assim as contas. Porque o meu raciocínio foi, ou seja, metade era 3,5, vou pôr assim, arredondado. Yeah. 3,5. Eu estava a pensar, se calhar metade das pessoas a comprar é demasiado. Então tem que se reduzir. Mas depois ao mesmo tempo também há muitas pessoas que têm dois, depois há estas questões das empresas comprarem muitos para os Não, olha, funcionários. por exemplo, acho que podes pensar assim. Hoje em dia há muitos velhos, já há muitos velhos com telemóvel. Velhos ainda não precisam ir ali aos 80, diz. mas, por exemplo, a maior parte, se calhar, e eu estou aqui a chamar velhos sem filtros nenhum, mas vamos aqui dizer pessoas de 50 para cima. Não, porque eu estava a comparar. Não queria Certo. contar com os jovens, foi um bocado estúpido. Vá, diz lá. Por isso é que eu não disse no. Mas eu acho que hoje em dia, mesmo de 50 para cima, diria que 80, quase 90% das pessoas já têm telemóvel. Exato, não, sim, smartphone. não, é precisamente aí que eu quero entrar. Ou seja, eu acho que esse, se calhar, ainda é um número significativo das pessoas que têm Pá, eu telemóvel. estou-me a rir bué com os vossos 50. Como se 50 fosse uma pessoa que ainda está da idade da Sim. pedra. Não é isso que eu Se vocês queria dissessem dizer. 70 Não, para mas cima, eu imagina. ficava. Yeah. Não, mas imagina, tu se pegares... Porque o que eu quero dizer com isto é, se tu pegares nas pessoas de 50 para cima, essas pessoas, se calhar, têm um grande impacto em todos os telemóveis que existem. Em todas as pessoas que têm telemóveis. Exato. Muitos deles estão de 50 para cima. E o que eu acho é que essas pessoas de 50 para cima, a maior parte delas não troca o telemóvel, se calhar, de 2 em 2 ou de 3 em 3. Era aí que... não sei. Era aí que eu Não, também Mas ia vocês pegar. acham que não querem saber o número, porque vocês Não, mas têm eu acho que tu ideia. tens É mais ou menos nisso, ou eu para o acho que tens que ir contrário. pegar, é isso, tens que ir pegar na média, portanto, e eu diria que há muitas pessoas que trocam se calhar se preciso de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 E há anos. pessoal que tem mais que um telefone, tipo, Yeah. mais que um E se tu telemóvel. pegares Yeah. dois Eu em acho que isso já acontece, 2 anos, isso já acontece vai cada metade vez menos. do- Isso já acontece muito pouco. A nossa sociedade é bué da consumista, portanto... Pá, Sim, mas o ter 2 telemóveis eu acho que já acontece muito pouco. Fogo. É que e agora 2.3 eu estou chateado porque eu queria estar um bocadinho acima do Carrasco para ganhar. É que eu acho que vou perder por causa disso, caraças. Vai, Chico, anda lá. Então o número são 1000
Vamos embora! Ah, peraí, Então, posso ter perdido! 486.1. Ei, a Espera. borrada de Ah, não borrar nada! Esse gajo nem sabe fazer ganhaste, contas. Puto, Esse gajo nem calma, sabe fazer só contas. baralhei ao início. Portanto, 1486 milhões. Aposto que isso está a contar com o mercado em segunda mão e sem contar era 500. Mas pronto, vocês não sabem. Não está. Puto, só a Apple e a Huawei juntas vendem mais de 500 milhões. Epá, eu tinha noção disso porque eu já vos tinha E perguntado. a quem vende mais uma é a cena do Samsung. género. Uma das primeiras perguntas que eu vos fiz foi precisamente a cota de mercado da Samsung ou assim, e pá, e cheguei a ver esses dados. Mas já, Pois, olha. honestamente é um número que não me surpreende assim tanto. Também não me Então, surpreende. só para dizer aqui que toda a teoria do que o Cão estava a mandar estava correta. A do Pedro com o mercado em segunda mão. Não, o mercado em segunda mão era a gozar, mas o que eu pensei do pessoal de 50 para cima foi que, pá, sei lá, a maior parte das pessoas que eu conheço também é uma ideia muito de um grupo de pessoas muito restrito, que são se calhar portugueses, não é? É a malta portuguesa com essa idade. Pá, olha, os meus pais só trocam de telemóvel de anos em anos. E a maior parte mas depois dos tens- amigos dos meus pais eu também diria que o fazem Mas na mesma depois tens medida. pessoas que compensam e que trocam de ano a ano ou menos, se for preciso. Exatamente. Então pronto, fechamos, né? É Vamos, isso mesmo. já pedimos Pedimos a essa continha. Exatamente. E só aqui um disclaimer, que estou aqui a ganhar terreno a uma velocidade parva. É verdade, é Mas verdade. pronto. Ai, Tá, por acaso, peraí, como é que como é que estão contas? as pontuações? Portanto, eu neste momento encontro-me com 5,5 pontos e a fazer a ultrapassagem pela esquerda ao Pedro a abrir. Passei a 300 a hora pelo Pedro enquanto ele vai a 50 na autostrada. Estou em último. O Chico está com 6 pontos e o Carrasco na liderança com 7. Mas olha, isto está bué de renhido, tipo, a diferença Tá do muito primeiro para o último são tipo 3 pontos ou assim. Não, 2 pontos. E isto aqui, o facto de estar renhido ou demonstra que temos todos um conhecimento muito elevado sobre todas as áreas, ou porque as nossas respostas são totalmente aleatórias, portanto isto vai-se distribuído por todos. Isto acabamos de distribuir. E eu meto claramente todo o meu dinheiro na segunda hipótese. Todos. Muito bem. Então vá, é para fechar. Exatamente. É isso É mesmo. isso. Até para a semana, tchau, tchau. pessoal. Até para a Até semana. para a semana. Tchau, tchau. Beijinho.